Quando Maki falou isso, o metal acumulando em sua arma foi disparado, esticado em uma velocidade absurda, enquanto parecia rasgar o ar, enquanto parecendo lembrar o bastão de Sun Wukong e Jujingu Bang, que podia esticar infinitamente, se esticava até Mia com uma velocidade absurda, mas que por conta da técnica das sombras domínio simples, ela conseguiu usar sua espada para bloquear o golpe. O problema é que mesmo com o golpe bloqueado, o ataque de Maki continuou como se não tivesse encontrado defesa. Com uma força esmagadora, empurrou Mia para trás com força, jogando ela para as árvores com força bruta, atravessando árvores com o próprio corpo, enquanto Mia usava sua energia amaldiçoada para reforçar seu próprio corpo, enquanto sentia como seu corpo aguentava o impacto das árvores em seus costas, enquanto sua katana parecia aos poucos rachar, sendo pressionada com tanta força, fazendo Mia abrir muitos os olhos em choque, enquanto o empurre finalmente parava, deixando seu corpo estampado contra uma árvore que parecia que poderia cair, enquanto se podia perceber como as costas de Mia estavam sangrando um pouco pelas várias vezes que a mesma foi estampada repetidamente contra sua katana rachada, tremiam pelo imenso esforço que a mesma tinha colocado em continuar bloqueando aquele ataque. A mesma parecia que estava quase desmaiando de dor, enquanto seus olhos pareciam desfocados, enquanto ela pensava, olhando todo o caminho que ela foi empurrado. Ela é realmente muito forte. Ops, acho que exagerei um pouco. Mas devo confessar. Vendo como o líquido metálico voltava diretamente para dentro da empunhadura enquanto Maki manuseava a mesma como uma adaga girando na mão. Essa é sem dúvida a arma amaldiçoada mais versátil que eu já vi na minha vida. Enquanto Maki contemplava sua arma, enquanto via assoviando um pouco impressionada por todo o pequeno estrago que a mesma tinha causado, um corvo que observava tudo pousado em uma árvore próximo do lugar olhava a situação em silêncio. Afinal, esse não era um corvo normal, é sim um corvo controlado pela técnica amaldiçoada de Mei Mei, que observava tudo tranquilamente na sala dos professores, enquanto comentava, até mesmo um pouco impressionada pela Maki. É pela peculiar arma amaldiçoada que a mesma presenciou. Que garota interessante. Elas deveriam promovê-la para a segunda classe. Gojo, que também estava na sala, fala com seu clássico tom despreocupado, como se tivesse um mundo na palma da mão. Eu também acho, tá ligada? Mas o clã Zenin ama atrapalhar. Eles deveriam admitir que estavam errados sobre ela. Mei Mei rui um pouco divertida, enquanto menciona também com um tom despreocupada. Eu realmente não entendo laços não relacionados com dinheiro. O diretor que estava atrás dos dois comenta desaprovativo. Eu vejo que você ainda é uma avarenta. De qualquer maneira, o vídeo mostrando o Yuji parece estar cheio de cortes. Mei Mei simplesmente responde tranquilamente, como isso não tivesse nada a ver com a mesma. Animais são instáveis, afinal de contas. É bem cansativo compartilhar a visão deles por muito tempo. Então é assim. Vamos ser honestos. Uma perguntinha. De que lado você está, Mei-san? Lado. Eu estou sempre no lado de que tem dinheiro. Nada tem valor quando não pode ser comprado com dinheiro. Eles não podem ser comprados, afinal de contas. Gojo, de maneira divertida, faz uma pergunta do nada. Eu me pergunto quanto você custa. Poderia parecer uma pergunta boba, mas para alguém como Gojo, que conhece muito bem a Mei Mei, sabe que essa simples pergunta boba pode facilmente colocar um preço para qualquer coisa, inclusive sua lealdade. Gojo sabe muito bem disso. Algo curioso na sala era um talismã que de repente começou a queimar. Esses talismãs estavam com as formas amaldiçoadas das maldições que seriam usadas como pontos para esse intercâmbio. Toda vez que uma dessas maldições morriam, esses talismãs queimavam, indicando que a maldição foi eliminada, mas do jeito que as coisas estavam indo, o jogo estava sendo muito lento e nenhum dos lados pareciam se importar com os pontos. Pareciam mais interessados em lutar um contra o outro. Todos esses 1 a 1. Parece ninguém está ligando para o jogo. Porque eles não podem se dar bem. Não é sua influência o time. A única pessoa que eu não me dou bem é você.
voltando para dentro de floresta. Se dava para ver como em outra localização da floresta. Se podia ver como Nobara estava correndo pelo bosque atrás da pequena feiticeira com temática de bruxinha, afinal a mesma estava voando em uma vassoura. Desce aqui, sua bruxinha maldita. Mas a bruxinha simplesmente respondeu tranquilamente, como se a Nobara realmente não pudesse fazer nada contra ela. Eu já voei baixo várias vezes. Você vai me pegar ou não? Primeiro ano. Para com força usar sua vassoura para varrer o ar, junto com partes da árvore para Nobara que se defendeu, protegendo seu rosto dos troços de madeira enquanto pensava. Uma ventania de energia amaldiçoada é forte o suficiente para me lançar longe. O cascalho é os galhos misturados machucam pra cacete. Isso pode me despedaçar caso não seja cuidadosa. É sem que Nobara percebesse uma vassoura veio das suas costas diretamente para seu rosto para se ver como uma capa de energia amaldiçoada rodeava o corpo de Nobara, fazendo o golpe ficar bem reduzido, mas do mesmo jeito fazendo a cabeça de Nobara ser empurrada enquanto a vassoura voltava para os pés da bruxinha. Como você ousa acertar meu lindo rosto? A mesma se lembrou de como aprendeu essa técnica de reforço defensivo com Eren. É uma técnica bem similar ao reforço que faz com que a energia amaldiçoada circule por todo o corpo, completo uma armadura invisível. Mas para menos gastos ela inicialmente não serve para defender, é sim para sentir, já que essa capa de energia serve como um segundo pele que vai sentir primeiro o local do impacto de uma técnica ou de qualquer coisa que vá tocar em seu corpo. É com isso, com a energia sendo tocada antes do corpo, o corpo pode de maneira instintiva já se prepara para o momento do impacto, usando a energia que já do lado de fora para reforçar o ponto que vai ser impactado. Na teoria parece uma técnica simples, mas que é bem mais difícil do que parece, já que precisa de bastante coordenação motorola. É de uma quantidade boa de energia amaldiçoada. Por sorte Nobara tem os dois, além de uma garota bem esforçada quando quer conseguir alguma coisa. Essa técnica ajuda bastante, já que a mesma não é tão forte fisicamente quanto aos outros membros do seu grupo. Um controle melhor da própria energia amaldiçoada. Uma cicatriz na face é uma medalha para garotos, mas é uma falha em uma garota de fato. Você acha que xamãs são ranqueados apenas pelas habilidades? Bem, é certo? Apenas para garotos. Mesmo que uma garota tenha habilidades, se ela não for fofa, será rebaixada. Obviamente, se ela for fofa e sem habilidades, será o mesmo. Entendeu? O que é necessário para uma xamã não é habilidade. É perfeição. É a Maisha está lutando contra uma injustiça ainda maior. Entendi. Eu entendi que você é uma grande pé no saco. Com isso, sem perder tempo, Nobara saca da sua cintura seu outro martelete que depois de colocar um pouco de energia amaldiçoada nele, o martelo de repente cresceu muito, abrindo os olhos da pequena bruxinha, que não esperava que o pequeno martelo, que há poucos segundos atrás tinha um tamanho de um martelo normal. Mas o mais surpreendente não foi que Nobara tivesse um martelo que mudasse de tamanho, é sim que ela jogasse esse mesmo martelo na direção da pequena bruxinha, que, impactada pela cena, demorou um pouco para reagir ao ataque, mas quando reagia, a mesma ainda não foi atingida pelo martelo, que ao esquivar atravessou as árvores atrás da mesma, enquanto cai fortemente no chão, fazendo o mesmo ficar cheio de crateras. Nobara não perdeu tempo e avançou na direção do martelo, enquanto sacava do seu uniforme um pequeno boneco de palha, enquanto rapidamente ia até o martelo e tirava dele o que parecia ser também alguns pedaços de palha, mas não pareciam ser a mesma palha. Coisa que confunde a pequena bruxinha, que não entendia a técnica amaldiçoada de Nobara. Afinal, os alunos de Kyoto simplesmente não estudaram-os. Por isso, no planos de assassinar o Itadori, os únicos alunos que foram considerados ameaças, ou que até mesmo poderiam ser algum obstáculo para eles, foram Inumaki com sua fala amaldiçoada, que poderiam ser um grande problema. Eren com sua força bruta monstruosa é fator de regeneração que não se devia à energia reversa, é que poderia ser super adaptável. É Megumi, que com seus Shikigamis poderia ser uma dor de cabeça, sem contar suas técnicas. Mas a pequena bruxinha não entendia por que Nobara jogou sua arma, é porque ela queria aquela palha, que parecia ser da sua vassoura. Vá se catar. Garotos contra garotas. Fica de boquinha calada.
Eu amo é o que usa roupas caras e fica linda. E eu Ramba é o que é forte. Eu sou Nobara Kujisaki. Com uma forte martelada no boneco de palha, a pequena bruxinha começou a cair com a vassoura, não podendo mais voar, fazendo a mesma entrar em choque por não conseguir mais controlar sua vassoura para ela voar. A mesma estava prestes a cair fortemente no chão, enquanto Nobara, não perdendo tempo, avançou para a direção da pequena bruxinha, enquanto pensava em sua mente que se acertasse a bruxinha com seu martelo ou com um martelo de guerra do Eren, ela possivelmente esmagaria a cabeça da garota, matando ela na hora. Por isso ela sacou de seu uniforme outra marreta, mas diferente das duas armas anteriores, essa marreta era uma de plástico muito similar à do Chapolin Colorado. Claro que não tem o mesmo poder, também porque se tivesse, nem Gojo e Sulina resistiriam ao poder dessa marreta. Voltando ao assunto. Com um forte golpe reforçado com energia amaldiçoada, Nobara deu um forte golpe na cabeça da pequena bruxinha, e devido aos treinamentos físicos que Nobara se submeteu com Eren e Maki, mesmo não sendo tão exagerado, foi intenso e dava para sentir uma pequena, mas significativa melhora física de Nobara, que foi reforçado com energia amaldiçoada, fazendo com que o golpe deixasse a pequena bruxinha atordoado por alguns poucos segundos esse que Nobara aproveitou para preparar um segundo golpe forte o suficiente para deixar fora de jogo a pequena bruxinha. Um som de tipo foi ouvido de repente, enquanto Nobara, sem perceber, tinha recebido um tiro certeiro na cabeça, fazendo a mesma desmaiar no mesmo instante que recebeu a bala. Afinal, pelo próprio sorte da Nobara, essa bala não foi disparado com a intenção de matar, somente para nocautear. Nobara caiu duro no chão, enquanto o responsável por essa bala estava a vários metros do local, enquanto estava escondido em uma pequena colina, enquanto em suas mãos se encontrava uma sniper retrátil, que tinha um pouco de fumaça saindo do cano dela enquanto a responsável pelo disparo, mas Emin retirava seu olho da mira, sorrindo com um pouco de orgulho e arrogância enquanto acertava em cheio um disparo a essa distância. Mesmo realmente não queria ser feiteira, mas isso também não significava que ela não treinasse para ser forte o suficiente para sair dessa vida. É por conta da sua baixa energia amaldiçoada. A mesma contornou isso com armas amaldiçoadas. Dentre elas todas são armas de fogo com balas especiais que absorvem energia amaldiçoada, feitas justamente para economizar a própria energia do atirador, cortesia de Eren, que gosta tempo livre para criar. Elas modernizar as armas amaldiçoadas para que, além das armas corpo a corpo, se possam ter as armas de fogo amaldiçoadas. Afinal, o mesmo poderia criar uma enorme quantidade de material de titã martelo de guerra por dia. Criar armas de fogo é uma grande quantidade de balas, não é problema, afinal é um bom uso para esse poder. Que bom que eu acertei em cheio. Mas saca do seu uniforme seu telefone para ligar para alguém, vendo que esse alguém era a pequena bruxinha. Alô? Momo? Não se preocupa, era uma bala de borracha. Então, aquela luz mais cedo era o canhão supremo, não era? Mas o Mechamaru não atende. Se colocaram ele contra a parede a ponto dele precisar usar sua melhor técnica. Isso é um péssimo sinal. O panda já deve estar voltando. Momo, qual a situação da Mikasa com Eren? Houve muita destruição por lá por um tempo, enquanto o vapor se estendia pelo campo, mas depois de um tempo tudo ficou em silêncio. Não recebi nenhuma mensagem da Mikasa. Nem o Eren foi avistado. Seja lá o que a Mikasa estiver fazendo, está deixando ele distraído o suficiente para não sair de lá. Mai fica em silêncio por um tempo, como se estivesse pensando em algo para dizer no telefone, enquanto guardava sua sniper, deixando ela mais pequena, diminuindo o tamanho do cano. Poderia depois ir ver como está a situação com os dois e me informar. Claro, vai precisar de apoio aí. Não. Maio eu. Não se preocupe, Momo. Eu sei. Tá bom. Mai desliga o telefone enquanto se dava para perceber como Mai não estava sozinha no lugar. Ao seu lado estava Maki, que olhava como Mai sacava da sua cintura uma pistola enquanto retirava o seguro dela sem dizer nada, enquanto Maki dizia ainda com um pequeno sorriso em SH rosto: tem certeza que não precisa pedir reforços? Eu aguento 2 ou 3. Tem vários jeitos de aproveitar isso, sabia? Sem precisar de todo mundo caindo em cima.
Com isso Mai aponta a arma que era uma das pistolas especiais feitas por Eren. É também a diferença das balas de borracha que tinha na sniper anterior. Essa arma realmente tinha as balas especiais de energia amaldiçoada. É pela leve onda de energia amaldiçoada sugada pela arma. Mai estava carregando um tiro especial. Eu quero você todinha pra mim. Maki não se assustou com a arma. Ed preparou entrando em uma postura de combate, enquanto perguntava de maneira relaxada, enquanto a mesma também parecia carregar sua arma, mas ao invés de um disparo, estava preparando a forma dela. Que tal me chamar de maninha? Irmãzinha querida. Maki riu um pouco ao pensar em algo, coisa que Mai não curtiu nem um pouco por pensar que mesma não estava levando a sério. É por isso rapidamente Mai atirou uma de suas balas especiais, enquanto gritava furiosa. Do que você acha que tá rindo? Ao ver a bala especial vinha em sua direção parecendo rasgar o ar, enquanto a mesma bala emanava uma forte aura de energia amaldiçoada, enquanto parecia que ia impactar em Maki sem que a mesma pudesse reagir, mas não parecia ser esse o caso, já que apesar de muito surpresa pela velocidade da bala, a mesma apertou sua arma especial, enquanto Emily líquido parecido com o mercúrio saia da empunhadura, formando um escudo que protegeu Maki do disparo, mas não foi fácil, afinal a bala estava empurrando defesa de mercúrio como se uma bala tentasse ser parada por uma parede de borracha. Mai aproveitou para tornar distância enquanto sorria, vendo como Maki se distraía com a bala. Maki com sua restrição celestial tinha um pequeno sentido de perigo quando alguma coisa estava prestes a acontecer. É a mesma tentou pular para trás, vendo como um mercúrio em sua frente brilhava em um tom forte de amarelo e laranja para de repente uma forte explosão acontecer no lugar, enquanto Mai, agora reposicionada, sacava novamente sua sniper enquanto armava ela novamente apontando para a posição que antes estava Maki, aonde estava a cortina de fumaça enquanto cobertura para ocultar sua localização, enquanto preparava um disparo preciso. Afinal Eren sempre mencionou que se ela não era forte, então que aprendesse a ser mais inteligente. Afinal até mesmo uma maldição poderia ser morta por uma bala certa, então a mesma aprendeu um pouco de treinamento militar para se esconder melhor, ocultar sua energia amaldiçoada e ocultar sua presença, enquanto prepara balas certas para a ocasião. Mai estava silenciosa, respiração controlada e emoções sob controle, energia contida e principalmente uma calma enquanto mirava sua arma, sentindo o vento e principalmente colocando um pouco de energia amaldiçoada na bala. Devido a seu problema com suas reservas de energia amaldiçoada, Eren desenvolveu suas balas especiais que só precisam de pouca energia amaldiçoada para fazer sua magia, economizando energia e maximizando o poder das balas de material amaldiçoado. Mai voou como uma sombra saia da poeira criada por sua bala explosiva e rapidamente disparou na direção da sombra, vendo como a bala atravessava sem resistência a sombra enquanto novamente ela explodia com uma grande explosão de fogo, enquanto Mai com experiência já se preparava para mudar de posição para não revelar sua posição atual para os inimigos. Afinal um disparo poderia tanto matar seu alvo como revelar ao seu alvo sua posição. Por isso se o disparo não acertar seu objetivo, então é melhor trocar sua posição, afinal você foi descoberto. É como Mai sabia que o disparo não tinha acertado Maki. Ela é a irmã de Maki. Ela mais do que ninguém conhece a força de sua irmã. Uma simples bala explosiva não mataria aquela mulher, mesmo que ela não defendesse. Sim, Mai tem uma alta expectativa de sua irmã mesmo odiando a mesma. Afinal ela tem uma relação amor-ódio com Maki. Mas antes mesmo que Mai pudesse se levantar direito, ela viu como uma vara de ferro se esticava de um lado, atravessando árvores e indo direto em sua direção, fazendo a mesma se surpreender muito para pular em um lado, tentando correr em uma direção para de esconder novamente. Mas uma coisa que a surpreendeu foi o fato de que quando a mesma esquivou, a cara de ferro fez uma curva em sua direção, fazendo a mesma abrir muitos olhos e como barra de ferro impactada em seu corpo,
jogando a mesma para uma árvore, batendo forte contra ela enquanto Mai sentia a dor do impacto tanto da Vera quanto de suas costas impactando secamente contra a árvore. Mai coloca sua mão contra a costela, enquanto ainda estava segurando sua sniper olhando como de outro lugar da cortina de fumaça Maki saia quase intacta, apesar de e sua roupa estava bastante suja, um pouco queimada, afinal a explosão além de ser bem forte foi de repente, sua pele não estava tão danificada quanto parecia. Receber uma explosão em plena queima-roupa, enquanto atrás de Maki o que parecia ser um boneco conectado com o corpo, como se tivesse sido explodido rapidamente, se dissolvendo em líquido metálico. Naquele momento Mai percebeu o que tinha acontecido sorriu com desprezo, não por Maki, mas por si mesmo por ter caído em uma armadilha simples de um boneco. Ao olhar a arma de como líquido metálico voltava para dentro da arma, ela rapidamente percebeu quem tinha feito aquela arma de grau especial. Eren. Maki olha para a arma sorriu acenando com a cabeça enquanto Mai deitava de costas para a árvore. Entendo. Reinava um silêncio bem incômodo para duas, afinal as duas mesmo irmãs as duas não sabiam o que falar para outra, ambas sabiam de uma coisa, uma errou com a outra e vice-versa. Maki errou em deixar Mai sozinha no clã enquanto Mai errou em culpar a Maki por ser Ori e virar feiticeira. Nenhuma das duas estão certas, mas as duas não sabem como falar sobre isso, afinal nenhuma das duas é boa com esse tipo de assunto, não sabem iniciar esse tipo de conversa, deixando o ambiente ainda mais incômodo.